Opa galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Abner e galera, hoje nós vamos falar de Homem-Aranha, continuando a nossa série Aranha Mania, que é... Nossa, só quando eu começo a gravar vem essas porcarias, né? Vamos continuar aqui. Continuando a nossa série, que é a série Aranha Mania, que é que tá sendo a melhor série que eu tô fazendo aí no canal. E hoje nós vamos falar dos encontros do Homem-Aranha com a equipe do X-Men e com o Wolverine. O Wolverine, que é um dos melhores personagens da Marvel e para mim, se não o segundo melhor personagem da Marvel depois do Homem-Aranha, porque eu amo de paixão o Homem-Aranha, tanto que eu fiz um boneco dele aqui. O Homem-Aranha versus os Mutantes. A aparição dele, do Homem-Aranha. A primeira aparição foi no X-Men número... Deixa eu ver aqui. Sempre tem que ter. Em 1967, X-Men número 35, na revista normal dos X-Men. X-Men número 35. A primeira aparição do Homem-Aranha junto com os mutantes. Essa foi basicamente a primeira aparição do Homem-Aranha. A equipe dos X-Men já era muito famosa. Praticamente o carro-chefe da editora Marvel Comics na época era o Homem-Aranha e os X-Men, que são duas linhas muito diferentes, porém muito grandes, e que faziam a editora decolar como nunca. E eram os principais títulos da editora. E chegava-se a necessidade de ter um crossover entre os dois. Tanto que na primeira edição do Homem-Aranha já se teve o crossover dentro desse universo Marvel com o Quarteto Fantástico. Então o próprio Stan Lee disse: por que não fazer um crossover com os mutantes? Por que não fazer um crossover com uma das equipes principais dentro da nossa editora? Então teve-se essa necessidade, e aí surge X-Men número 35, que é basicamente a primeira aparição. É a primeira aparição do Homem-Aranha junto com os X-Men. Aí teve também não só as aparições do Homem-Aranha com os X-Men, mas com o Wolverine, que o Wolverine ele tem muito um destaque entre os X-Men, que ele é basicamente o personagem mais famoso entre os X-Men, ganhando até um título próprio, e dentro dos filmes dos X-Men, ele sendo basicamente o personagem principal, movendo a trama dos filmes, entrando em filmes como Dias de um Futuro Esquecido como um personagem principal. Aqui ele aparece em Marvel 25 anos de aniversário, em Spider-Man vs Wolverine de 1986. Os anos, eles não estão colidindo muito bem. Eu peguei isso aqui eu acho que no Universo HQ, eu não lembro. Eu não lembro onde eu peguei essas informações, mas eu peguei basicamente no maior site de informações de HQ do Brasil. Eu vou estar pondo aí nos links aí da descrição para vocês estarem mais cientes aí. Mas ele basicamente apareceu nesse Homem-Aranha
especial de 25 anos de aniversário do... 25 anos de aniversário da Marvel, 25 anos de aniversário. Número 1, Spider-Man vs Wolverine. Os dois praticamente maiores da época se enfrentando. Eu não sei bem a história, não está muito claro lá, mas foi lançado aqui pela Abril, Homem-Aranha vs Wolverine. Acho que publicado em 1987. Não tem basicamente aqui as datas se colidindo muito bem. Porém, a data que, porém aqui é dos anos 1980. Mas veja bem que o Wolverine, ele sendo um dos personagens mais famosos, nossa, tem que ter cachorro para latir aqui mesmo. Sendo um dos personagens mais famosos dentre os mutantes, teve-se a necessidade de fazer um crossover quase que épico entre o Homem-Aranha e o Wolverine. E o Homem-Aranha, por ele ser um personagem tão impactante, acaba-se que ele se encontra várias vezes com os mutantes. E chegando nos tempos mais modernos, já na década de 1990, nós temos o fator mutante, que é quando ele encontra com alguns personagens do X-Factor, não do X-Factor, eu tô me enganando aqui. Não, com um personagem da época no X-Factor, que é o Fera, que é o Fera aqui. Ele se encontra com o Fera. E aqui ele tá tendo umas questões muito importantes para sua trama. Deixa eu passar o álcool gel na mão. Ele tá tendo umas questões muito importantes para sua trama, que é as questões de como vai nascer seu filho, que são essas questões, umas questões de como vai nascer seu filho, se seu filho vai nascer mutante. E a Mary Jane, ela tá querendo ter esse filho de qualquer forma, e ele vai consultar o Fera, que é um personagem muito sábio, que é um cientista dentro dos personagens do X-Men. No caso aqui, na época, era o X-Factor, que tinha se separado dos X-Men e agora virou o X-Factor. Tanto que a história aqui se chama o fator mutante. O fator mutante. Tanto que a história se chama O Fator Mutante, dando referência ao X-Factor, dando uma referência total. E aqui ele está discutindo, tendo essas discussões com a Mary Jane em relação a ter um filho. Enquanto que ele encontra o Fera e acaba tendo uma batalha que é só para complementar o quadrinho, que é uma batalha aqui, porque entra nessa batalha aqui para complementar todo o quadrinho, ter aquela ação costumeira da época. No caso aqui foi feito pelo Erik Larsen, artista e escritor convidado. O Erik Larsen fazendo os desenhos dessa edição. Ele é artista e escritor convidado pelo Todd McFarlane para fazer essa edição. Na época o Todd McFarlane ele já estava à frente do Homem-Aranha, já fazia algum tempo. E ele também estava à frente de alguns títulos muito importantes do personagem.
Tanto que o visual das próximas histórias que eu vou estar mostrando aqui para vocês, o visual das próximas histórias é o costumeiro, o criado pelo Todd McFarlane. Aqui nós também temos um encontro com a X-Force. Um encontro com a X-Force feito pelo... deixa eu pegar aqui. Feito pelo Todd McFarlane mesmo. O Todd McFarlane fazendo seus desenhos maravilhosos. Todd McFarlane aqui nos desenhos. Ele tava... Todd McFarlane, História, Desenhos e Arte. E as cores sempre do Greg White, dando aquelas cores impressionantes pro personagem e pros X-Men, que são cores maravilhosas, aquele coloridão da época. E aqui o Homem-Aranha, ele acaba entrando numa história bem aleatória da X-Force que está acontecendo aqui, que é um conflito entre Blackton Cassidy e o Juggernaut, que é o Fanático. Acontecendo esse conflito entre o Blackton Cassidy e o Juggernaut, que são os dois personagens impressionantes aqui. Deixa eu mostrar novamente aqui. O Juggernaut aqui, sendo o Juggernaut, é um personagem quase que inderrotável, mas eles conseguem derrotar o personagem. E os personagens costumeiros da X-Force. E só tem uma breve aparição do Deadpool aqui, que é um personagem que tá dentro da X-Force, mas ele não tá como integrante mesmo. Não tá como integrante mesmo da X-Force nessa época. Essa história é mais da X-Force e menos do Homem-Aranha. E os desenhos são excelentes do Todd McFarlane. Tem o Cable aqui, o Cable é mais uma história também do Cable lidando com a sua equipe. O Cable tá lidando com a sua equipe lá. E são desenhos maravilhosos aqui, feitos pelo Todd McFarlane, e páginas duplas impressionantes, passando do padrão e aquele estilo Image mesmo, um estilo impressionante feito pela Image Comics, que foi adotado pela Image Comics lá pra frente, que é um estilo criado pelo Todd McFarlane e mais entre outros grandes, como o Erik Larsen mesmo. E continua aqui. A última história que eu vou mostrar, tem uma história pulando aqui, que eu vou pular, que não é muito relevante, que é uma história que o Homem-Aranha morre do Thanos, mas eu não vou nessa história, porque nós estamos falando dos encontros do Homem-Aranha. Continuando os encontros do Homem-Aranha com o Wolverine, tem esse encontro muito legal do Homem-Aranha com o Wolverine no próprio título do Wolverine, Marvel Comics Presents Wolverine, que era o título do Wolverine. Marvel Comics apresenta Wolverine, que é o Wolverine versus Spider-Man. Aqui a história é chamada Fim de Vida. O Wolverine, o Homem-Aranha, ele encontra o Wolverine, que ele tá aqui. Só que o Wolverine, ele tá considerado morto nessa história. E também parece que faz parte
dessa fase aqui, um predecessor dessa fase, que é a fase Inferno. Eu não sei bem se faz realmente parte dessa fase. Se alguém sabe aí, diz nos comentários. Mas tem isso que o Wolverine está sendo considerado morto, e o Homem-Aranha, achando que é um impostor, ele vai lá e ataca ele, mas depois ele acaba descobrindo que é o Wolverine mesmo. A história é um pouco do Homem-Aranha, um pouco da personalidade do Homem-Aranha com o Wolverine, e casa muito bem com os dois. Casa muito bem com os dois. É os dois contracenando um com o outro, sendo uma história maravilhosa, não perdendo em nada. E ela fica cada vez melhor a cada página. E mostra as capas aqui, que são capas excelentes. E o Homem-Aranha aqui, ele vê o armazém onde ele acaba fazendo a vingança contra o cara que matou o tio Ben. E lá nesse armazém, uma garota foi sequestrada por um grupo de mutantes. Sequestrada por esse grupo de mutantes. E esse grupo de mutantes, eles querem o poder dessa garota, que é supostamente uma mutante. Depois, mais pra frente, é revelado que ela é realmente uma mutante. E isso já não é um spoiler, porque vai estar na cara, na história que você vai estar lendo. E eles vão enfrentando esses mutantes, enquanto o Homem-Aranha vai tendo umas pequenas questões ali. E o Wolverine, ele vai sendo o Wolverine violento de sempre, com um sangue bem aparente ali nessa história. E essa história é desenhada por... Deixa eu ver aqui, galera. Foi a história que eu mais gostei do encadernado aqui. Não aparece aqui, gente. Eu não sei quem desenhou isso aqui, mas provavelmente veio do Todd McFarlane, Eric Larsen ou algum. O traço, ele tá muito igual à primeira história, que é a história aqui do Eric Larsen. Então o traço tá muito igual ao do Eric Larsen. Eu não sei quem estava à frente do Wolverine na época. Nossa, pai. Não sei quem estava à frente do Wolverine na época, mas os nomes não apareceram aqui. Mas provavelmente é uma história do Eric Larsen. Essas histórias estão nesse encadernado aqui, O Fator Mutante, que são histórias muito legais. E eu recomendo demais para vocês, se vocês encontrarem. Você provavelmente encontra em sebos, alguma coisa assim, porque não está mais disponível na Amazon ou em sites de vendas. No Mercado Livre você provavelmente encontra, mas não está disponível mais. Mas essas são basicamente as histórias que eu queria mostrar para vocês, que são do Homem-Aranha encontrando com os mutantes. Histórias muito legais que valem um vídeo um pouco mais aprofundado, contando um pouco mais sobre a história. Mas é muito difícil fazer a pesquisa para esses vídeos. Deu que fazer para fazer a pesquisa para encontrar as primeiras histórias do Homem-Aranha com o Wolverine. É isso aí, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Espero que você esteja gostando da série Aranha Mania. Vai estar a playlist aí nos cards, aparecendo aí. E eu espero que você goste dessa série, que vai ser uma série contínua aqui no canal. Vai ser uma série bastante longa,
com muitos vídeos sobre o Homem-Aranha. E claro, vai ter uma série do Wolverine, porque eu gosto muito desse personagem. Os personagens que eu gosto vai ter uma série. E futuramente eu quero fazer uma série até do Constantine. Muito obrigado, falou, valeu, fui!